Oi, gente, muito bom dia. Quinta-feira, 11 de agosto. Que bom ter sua companhia logo agora de manhã, bem cedinho. A gente vai ficar junto com muita notícia, muita informação para você até 8 horas da manhã, 10 para as 8, mais ou menos. Agora, olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Homem é preso e um adolescente apreendido próximo à Universidade Federal do Amazonas. De acordo com a polícia, eles iriam cometer assaltos na área. Com os suspeitos foram encontradas munições e uma arma. Ainda na UFAM, a eleição para a diretoria central do estudante, o DCE, terminou em confusão. De acordo com a coordenação da Faculdade de Tecnologia, um grupo teria tentado roubar as urnas. Tem também denúncia dos nossos telespectadores. Um vazamento e uma tubulação de água tem preocupado aí os moradores do Japim. Por conta desse problema, a calçada de uma casa foi destruída. O problema aqui é essa calçada, está desabando. Há cerca de 2 meses ela apresentou rachadura e quando os moradores foram procurar descobrir o que estava acontecendo aqui, verificaram que a tubulação de esgoto que passa aqui transborda e começou a fazer a erosão por baixo. Pesquisa divulgada pelo IBGE aponta que 6.000 pessoas foram demitidas e 500 lojas foram fechadas somente em 2016. Segundo a CDL Manaus, a arrecadação do estado no mês de julho foi a pior desse ano. Nós temos uma situação de realmente queda de venda no primeiro semestre. Nós estamos esperando que o segundo semestre, que geralmente é um semestre melhor, nós possamos realmente crescer. E na reportagem de hoje do quadro Mais Saúde, nós vamos entender por que, às vezes, a gente sente aquele tremor perto dos olhos, né? Será que isso é normal? Algumas pessoas acreditam que depende do lado, o tremor pode significar sorte ou azar, nada disso tem uma explicação. Não é verdade, a gente vai entender por que isso acontece. Aqui você vai ficar por dentro também de tudo que acontece nos Jogos Olímpicos Rio 2016, com informações ao vivo daqui de Manaus e lá na cidade maravilhosa. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Seis horas e 3 minutos. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela TV A Crítica ou pelo aplicativo A Crítica Play. Para quem ainda não sabe como funciona, é assim, ó, você vai numa loja que trabalha com aplicativos de celular, tanto iOS quanto Android, baixa gratuitamente e pode acompanhar toda a programação da TV A Crítica ao vivo. E quando termina os programas Manhã no Ar, inclusive, a gente tem uma extensão, a gente fica mais alguns minutos aí ligado com informação exclusiva para você também na internet. Olha, você sabe que além do aplicativo A Crítica Play, você pode participar do programa, acompanhar pelo WhatsApp, o número é 992258767 ou ir na página do Facebook, interagir, dar sugestão. Vai lá, interage com a gente, que a gente gosta muito. Um homem foi preso e um adolescente apreendido na noite de ontem depois de uma denúncia anônima. A suspeita é que eles iriam assaltar ali nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas. Com a dupla, a polícia apreendeu uma arma e munições. Quem traz as informações sobre esse caso pra gente é o Carlos Brandão. O caso aconteceu por volta das 9h30 da noite desta quarta-feira. Através de uma denúncia anônima, policiais da Força Tática abordaram 2 suspeitos que estavam andando aqui pelas proximidades da Universidade Federal do Amazonas. Com eles, a polícia encontrou um revólver de calibre 22 com 3 munições. Entre os suspeitos, um é um menor de 17 anos e o outro se chama Gledson Campos da Silva, de 20. Chegou a circular uma informação que um arrastão teria acontecido aqui na universidade, mas essa informação foi descartada pela polícia e pelos próprios alunos nas redes sociais. Lembrando que nesta quarta-feira, os próprios alunos fizeram uma manifestação aqui na universidade pedindo mais segurança na área. Carlos Brandão, para o Manhã no Ar. E não foi só essa tentativa aí de arrastão que assustou os estudantes da UFAM, não, viu? Ontem à noite, a polícia também foi acionada para conter uma outra confusão, mas dessa vez lá dentro da universidade. A votação do Diretório Central de Estudantes terminou em briga, gente, após um homem tentar
roubar a urna com os votos. E quem fala mais sobre esse caso pra gente é o Márcio Azevedo, com quem eu converso agora ao vivo, não é isso? Márcio, bom dia. Conta pra gente o que aconteceu lá pela UFAM, que confusão envolvendo estudantes universitários, hein? Conta pra gente. Oi, Dani, bom dia. Pois é, e tudo começou, o acionamento da polícia foi justamente com a suspeita de arrastão, né? Os estudantes promoveram um corre-corre, gritando que era arrastão, mas na verdade a situação era outra. Inclusive nós temos imagens, pode até rodar enquanto a gente fala sobre o assunto, dessa confusão que aconteceu dentro da Faculdade de Tecnologia, no momento que estava acontecendo a votação para a escolha do novo Diretório Central Estudantil aqui da Universidade Federal do Amazonas. Na verdade, se tratava do seguinte, Dani, uma pessoa, dizem que um rapaz que estava armado tentou roubar a urna lá na Faculdade de Tecnologia. Outros estudantes viram, se armaram com um pedaço de pau e perseguiram. E aí começou essa confusão que a gente está vendo. Terminou com um estudante que levou um soco, acabou caindo, a confusão muito grande. E aí os estudantes que estavam de longe acharam se tratar de um arrastão, se refugiaram dentro das salas de aula, inclusive fizeram esses vídeos que nós estamos vendo, publicaram no Twitter, acionaram a polícia militar, só que ninguém foi preso, né? Tratou-se de fato dessa confusão aí entre as chapas que estavam disputando o Diretório Central Estudantil. Uma confusão que causou muito transtorno. Mas ontem a própria Faculdade de Tecnologia, a Faculdade de Engenharia, por meio das redes sociais, esclareceu o fato, deixou claro que não tratava-se de um arrastão, mas sim dessa confusão envolvendo aí a tentativa de roubo da urna de votação do Diretório Central Acadêmico. A gente não sabe o que vai acontecer em relação a essa votação, se vai ser impugnada essa campanha, enfim, se vai ser suspensa essa votação, porque a gente sabe que o Diretório Central dos Estudantes é uma unidade muito forte, principalmente política dentro da instituição, é onde ali geralmente se formam, né, as pessoas que vão militar nesse campo político aqui fora, e aparentemente estava tudo tranquilo o dia de ontem, até inclusive uma matéria do Jornal A Crítica que vem falando hoje no Caderno de Cidades, fala dessa tranquilidade aí, dessa escolha para o Diretório Central Estudantil, que isso não era muito comum em tempos passados, né? Sempre envolvia uma confusãozinha ou outra, e aí essa confusão acabou acontecendo na noite de ontem, mas podia ter dado um resultado pior, porque imagina, uma pessoa armada, o que tudo indica, contratado aí pela chapa que estava disputando, por uma das chapas que estava disputando a eleição aqui na Universidade Federal do Amazonas, e terminou nessa confusão aí com um estudante agredido. Até o fim da noite de ontem, Dani, nenhum registro de ocorrência, nem de agressão, nem de nada havia sido feito na delegacia aqui da área, que é o 11º Distrito Integrado de Polícia. Ou seja, a cargo da polícia, até o momento, nada vai ser investigado sobre essa confusão aqui na Universidade Federal. Agora a gente não sabe o que vai acontecer na parte interna, se a reitoria vai tomar as providências sobre o que aconteceu na noite de ontem, Dani. Como você disse, é uma votação bastante importante, sobretudo para o público aí da própria UFAM. Vários políticos, inclusive, como você mesmo citou, que tem cargos majoritários e tudo, participaram dessa vida estudantil da UFAM. É uma pena realmente que estudantes universitários, pessoas que estão se preparando, né, para formar, inclusive, outras pessoas, que para serem profissionais, não consigam se entender numa coisa tão fácil, em tese, que é o voto democrático. Uma pena realmente que tudo fique esclarecido, que as verdadeiras pessoas que de fato ganharam possam assumir aí a liderança dos universitários da Federal do Amazonas. Obrigada, Márcio. Daqui a pouco, então, eu volto contigo. 2 homens armados fizeram um arrastão em um restaurante lá na zona sul da cidade. A gente tem imagem, vamos mostrar agora para você. O estabelecimento fica localizado na rua Nicolau da Silva, ali no bairro São Francisco. Segundo informações, a dupla agiu com violência, agredindo inclusive clientes do local, viu? Eles chegaram a fugir, levando dinheiro e pertences das vítimas, mas foram presos ainda bem minutos depois. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia. Esta semana nós mostramos aqui no Manhã no Ar imagens de uma câmera de segurança de uma casa no conjunto Vila Nova, ali no bairro Cidade de Deus, que flagrou o exato momento em que um homem ainda não identificado invadia uma residência e levou aí uma TV. Eu acho que você lembra desse caso, né? Tudo isso em plena luz do dia. Pois é, a nossa equipe de reportagem foi conversar com os moradores que reclamavam de constantes assaltos naquela área, naquele conjunto. Vamos ver então a denúncia deles.
O circuito de monitoramento da casa de um dos vizinhos registrou o momento em que um homem não identificado ainda entrou aqui, nessa casa, arrombou a porta de entrada e roubou uma televisão. Momentos depois, ele sai como se nada tivesse acontecido. Mas esse é só um dos exemplos dos inúmeros casos de assaltos que acontecem aqui no conjunto Vila Nova, no bairro Cidade de Deus. Estava saindo para ir para a igreja, né? Eu e meus 2 filhos, aí fomos abordados por um assaltante, né? Anunciou o assalto, né? Ficamos à mercê do bandido, tivemos que entregar tudo, bolsa, celular, tudo, né? Porque a vida vale muito mais, né? Quem mora por aqui sabe de histórias que acontecem constantemente. Já houve caso até de gente que morreu. O rapaz estava assaltando, aí o pessoal se reuniu, pegaram ele, deram porrada e deixaram embora, não chamaram a polícia, né? Aí quando foi à noitezinha, esse rapaz que estava assaltando, ele voltou e matou o rapaz do Lava Jato ali de baixo. E segundo os moradores aqui, o problema é realmente o policiamento, porque não tem. O mais próximo fica longe daqui e eles se sentem à mercê desses bandidos que vêm aqui quase diariamente. Nós temos aqui a ronda do bairro, mas infelizmente a polícia não é efetiva, né? Elas passam em alguns horários, mas os horários mesmo que nós sabemos que tem ocorrência, a gente não tem ninguém aqui para nos ajudar. Principalmente nos horários de meio-dia a 3 da tarde, como também de 8 horas até 11 horas da noite, que é quando o pessoal sobe essa ladeira do Terminal T4 para vir para dentro do conjunto. E se você for andar nos comércios que tem aqui, todos já foram assaltados no mínimo 2 vezes, infelizmente. A gente mostra aí tentando que a polícia, que as autoridades de saúde, de alguma maneira, se manifestem em relação a esses moradores. E 8 detentos fugiram da delegacia lá de Novo Airão durante a madrugada de ontem. A gente também tem imagens a respeito desse assunto. De acordo com a polícia, os presos serraram as grades da parte de cima da cela e simplesmente fugiram com o auxílio de uma corda feita com peças de roupa, lençóis, a famosa Tereza, Segundo o delegado de Novo Airão, todos os procedimentos para recapturar os presos estão sendo realizados. A grade danificada já foi reconstruída. É um problema seríssimo que a gente sabe que o interior passa de superlotação, delegacias que servem de presídio. A gente realmente espera o momento em que essa estrutura da justiça possa atender e evitar que a polícia, que demora tanto para botar esses bandidos na cadeia, acabe aí tendo, inclusive, a população, principalmente frustrada, com fugas desse tipo. E uma árvore que estava com o tronco seco caiu bem no meio da Avenida Noel Núteos ontem e por pouco não causou aí estragos maiores, viu? Um motoqueiro passava na avenida no exato momento do acidente e ele acabou sofrendo ferimentos leves. O vendedor Gerclilson Souza passava de moto aqui na Avenida Noel Núteos, no bairro Cidade Nova, quando de repente essa árvore aqui, que está seca, caiu no meio da rua. O motoqueiro não teve tempo de reação e acabou caindo da moto e se machucando. Esse acidente chama atenção para um problema grave aqui na Avenida Noel Núteos, que é dessas árvores secas, que a qualquer momento podem causar ainda um acidente mais grave. Eu acho que a prefeitura deveria tirar essas árvores secas. A gente que anda de moto, tem que prestar bastante atenção. Agora, não só quem anda de moto, os carros também correm um sério risco aqui de repente uma árvore cair em cima e aí pode ser até mais grave por conta do acidente. O trânsito aqui na Avenida Noel Núteos ficou um pouco complicado. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade informou em nota que encaminhou uma equipe do setor de corte e poda para fazer um levantamento sobre as condições das árvores nesta via e, consequentemente, a viabilidade dos serviços, ou seja, traduzindo aí a nota deles, eles vão ver de que maneira as árvores podem ser podadas para evitar acidentes como esse e também evitar que outros acidentes de trânsito, porque os galhos acabam invadindo ali a rua, acabam prejudicando a visibilidade dos motoristas e a gente vai acompanhar. Agora a gente vai ver uma situação de uma casa ali no bairro Japim que teve a calçada destruída depois de um vazamento de uma tubulação de esgoto. O problema, inclusive, começou a afetar a estrutura de outras residências da vizinhança. Vamos ver. Essa aqui é a Rua H, no conjunto Nova República, no Japim, zona sul de Manaus. E o problema aqui é essa calçada, está desabando. Há cerca de 2 meses ela apresentou rachadura e quando os moradores foram procurar
descobrir o que estava acontecendo aqui, verificaram que a tubulação de esgoto que passa aqui transborda e começou a fazer a erosão por baixo. E o rastro da destruição já está indo até a calçada do vizinho, comprometendo inclusive o muro das casas. Os moradores mesmo fizeram essa barreira aqui, para que quando a água venha, que ela não entre aqui para não aumentar mais a erosão. O cano do esgoto aí, quando chove, cai aí dentro e transborda. Quando transborda, aí tá passando para todo para debaixo da casa aí. Aí tá aí, olha, rachadura na casa, na calçada. Vocês entraram em contato com a prefeitura, vocês falaram, mostraram essa situação, o que aconteceu? O pessoal da prefeitura veio aqui, tiraram foto numa sexta-feira e disseram que na segunda iam resolver o problema. Isso já vai fazer 2 meses e o problema não foi resolvido, tá aí. Vai começar a chuva de novo, eles dizem que não tem prioridade para fazer isso, porque eles têm outras coisas para fazerem. E a calçada tá aí, tá desabando aí. Muitas coisas para fazer, não pode ser explicação, né? A Secretaria Municipal de Infraestrutura informou em nota que é responsável pela instalação e manutenção de rede de drenagem e que vai verificar, sim, junto ao coordenador responsável pela área, essa situação que a gente mostrou agora para você. Já que a demanda de esgoto sanitário é com a Manaus Ambiental, que a gente também faculta e abre aí espaço para que possa dar alguma resposta para a comunidade. E na Zona Norte, os moradores de uma rua do Conjunto Amazonino Mendes estão fazendo um abaixo-assinado para melhorar as condições da via, que está completamente esburacada, viu? Segundo eles, há 10 anos eles esperam por esse serviço. Essa aqui é a rua Francisco Galvão, no Conjunto Amazonino Mendes, ou Mutirão, na zona leste de Manaus. E nós fomos chamados aqui porque os moradores querem mostrar a situação da rua, a situação dos buracos. Quantas vezes essa rua passou por algum tipo de reforma, de tapa-buraco? Olha, eu moro aqui há 10 anos, né? E eu particularmente, não sei se vieram, mas eu nunca vi nenhum caminhão, nada de asfalto passar aqui para tampar buraco. Várias vezes já fizeram concertos em ruas aqui próximas, o senhor estava relatando pra gente, né? 2014 aqui a rua de trás, até o colégio ali. Pra cá não fizeram mais nada, deixaram tudo só buraco só. Aqui tem um rapaz que quando quebra alguma casa, ele que bota cascalho aqui na rua. Realmente está ficando muito feio, muito sem condições, né? A gente que tem carro, paga imposto, paga PVA, paga IPTU. A gente está fazendo um abaixo-assinado, né? Aqui que eu vou protocolar. A CEMIF, a Secretaria de Obras aqui do Distrito de Obras de Jorge Teixeira. Então já foram feitas solicitações lá e até então não foram atendidas, porque existe uma demanda e tem que ser cumprida essa demanda. Em especial já tiveram equipes de trabalho aqui dentro, eu como morador e outros já tiveram também com eles presente ali, mas o que é que fizeram? As ruas, a principal e as ruas que saem de dentro do conjunto para atingir a principal, que estavam com um problema de buraco, isso daí foi sanado. Mas até então, dentro do próprio conjunto, como você está vendo aqui na rua Francisco Galvão, ainda não foi atendido, de forma alguma. E essas solicitações foram feitas frente à Secretaria de Obra, e até então não foi atendida. A Secretaria Municipal de Infraestrutura encaminhou uma nota afirmando que vai incluir o serviço na manutenção da rua no cronograma de ações. Uma boa notícia para os moradores, sem dúvida nenhuma. Um terreno tomado pelo mato, a rua Rosa de Maio, lá na colônia Santo Antônio, virou esconderijo de bandido. Segundo os moradores, assaltos e até um estupro já aconteceu lá no local. A área é uma propriedade particular e, de acordo com a comunidade, o dono não toma qualquer providência para limpar o terreno. Além disso, a falta de iluminação também, claro, prejudica quem precisa passar todas as noites por lá e corre perigo. A sensação é que a gente está no meio da floresta, mas na realidade esse aqui é um terreno abandonado que fica aqui na colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus, e que, segundo os moradores dessa região, é utilizado por bandidos que se escondem aqui para fazer assaltos tanto na rua quanto em toda a vizinhança. Os crimes acontecem assim, os bandidos ficam escondidos aqui nesse terreno e saem da mata e fazem abordagem dos moradores aqui na rua. Assaltos, estupros, invasões, eles usam esse terreno como refúgio. Há mais de 20 anos já nós estamos sofrendo dessa tentativa de assalto todo dia aqui nos moradores, né? O dono da administração dessa pousada aí, só promessas que vai ajeitar, vai murar, vai limpar o terreno aí e até agora nada. Vocês já chegaram a falar diretamente com eles? Diversas vezes, procuramos eles várias vezes lá, só que até hoje nada. O Isaac Reis é cozinheiro, passa todo dia por esse local
para ir para o trabalho dele. Mas tu já foi assaltado várias vezes nesse local, Isaac? Umas 2 vezes, fixamente no mesmo local. A primeira eu desci da minha rota, 7 horas da noite, assaltada bem aqui por 2 motoqueiros. E a outra vez foi aqui nesse matagal. Aqui é um alvo fácil para as vítimas e facilita com esse matagal aí, né? Quero pedir que façam o favor de fazer a limpeza nesse terreno aqui. Então, tá uma coisa horrível para nós aqui. Assalto todo o tempo, pula por aqui, já roubaram aqui dentro da casa da irmã, aqui. Então, nós precisamos, tem muita criança aqui, tem muita criança para ir para a aula, para atravessar, para vir para essa tabela. A gente já tem meio de 8 horas, a gente já fecha a casa. Além do mato desse terreno abandonado, outro problema é o poste que fica desligado por conta da falta de iluminação. Nós temos já muitos anos e ninguém olha por nós. A gente estamos com esse mato aí que dá muito roubos, nossos postes estão apagados, nossas ruas são buracadas e a gente procura sempre estar ajudando a comunidade da maneira forma que a gente pode ajudar, mas infelizmente a gente não temos condições financeiras para estar mandar limpar um quintal, mandar limpar ruas, poder público, que ele possa olhar um pouco para a nossa comunidade que estamos abandonados aqui. A Polícia Militar informa que a segunda área, até o momento, não recebeu nenhum registro de ocorrência, mas que será dado aí continuidade ao policiamento ostensivo lá naquela área. E na próxima segunda-feira termina o prazo para que os mototaxistas aprovados na segunda licitação se regularizem junto à SMTU. Dos 1.635 selecionados, apenas 921 concluíram o processo de cadastro. Nesta quarta-feira, muitos candidatos a mototaxista foram à sede da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Até agora, dos 1.635 aprovados na licitação de fevereiro deste ano, apenas 921 concluíram o processo para regulamentação. Antônio, por que você deixou para a última hora? É questão financeira e descuido. Sempre é o mal do brasileiro, deixar tudo para a última hora, né? Mas você acredita que vai valer a pena esse esforço de pagar todos os encargos, né? O presidente da SMTU lembra que é preciso apresentar toda a documentação prevista no edital, fazer a vistoria da moto e dos equipamentos para só então assinar o contrato de permissão. Quem não fizer tudo isso até o início da semana que vem, vai perder a permissão para trabalhar. Nós fizemos reunião com os líderes, com o sindicato, já avisamos isso, porque tem pessoas com o mesmo número de pontos que está de fora. E é o momento, então, de chamá-los. Agora a gente conversa com a Adriane Diniz, direto do estúdio da Rádio Acrítica FM. Ela também está ao vivo lá na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Não é isso, Adriane? Bom dia, tudo bem? Olá, Daniela, bom dia. Vamos aí, que a gente nunca mais tocou nesse assunto, né? Muitos factuais da cidade de Manaus, Olimpíada, mas lá em Brasília está correndo a todo vapor e tem gente que nem está ligando para a Olimpíada, está só ligando para essa questão política, que de fato é o que importa para a nossa vida, né? Da vida do país. O processo já adiantado de impeachment contra a presidente Dilma avança bastante aí no Senado. Ontem, ela acabou recorrendo às organizações dos Estados americanos, tentando aí evitar esse impeachment aqui no Brasil. É isso, Adriane? É isso mesmo. Ela recorreu, né? E não é a primeira vez que eles tentam recorrer a uma organização internacional. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha levado o caso a Genebra, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, dizendo que estão sofrendo um golpe, uma perseguição política e por isso eles estavam tentando evitar que isso ganhasse proporção maior do que já tem ganhado. E agora a presidente, através do seu partido, do PT, recorreram à Organização dos Estados Americanos, uma tentativa de suspender o processo de impeachment que está bem avançado. A gente passou por uma fase agora bem significativa, que foi a parte de pronúncia do impeachment, que é quando houve uma votação e o Senado considerou a presidente Dilma Rousseff ré. E agora passa para a segunda fase do julgamento, que deve ser encerrada agora no final desse mês. Mas para que isso seja concluído, para que a presidente seja afastada definitivamente, o Senado precisa ter uma votação de maioria qualificada, que seriam 2/3 dos senadores. Hoje tem 81, então eles precisariam de 54 votos para afastar definitivamente a presidente. Enquanto não se tem uma data definitiva para esse julgamento, a intenção do PT e de Dilma Rousseff é adiar isso e por isso entraram com essa ação, recorreram à Organização das Nações Unidas para tentar evitar que isso aconteça nesse momento, mas ainda não há uma resposta significativa em relação a isso. O que se sabe, Daniela, é que lá no Senado tudo está andando muito rápido.
muito rápido e os aliados minguando de uma maneira incrível, né? Apenas 21 dos senadores acabaram se posicionando a favor da presidente, o que é um número muito pequeno para o governo, que ainda tenta voltar, né? O governo eleito, que ainda tenta voltar, e uma vitória bem significativa para as pessoas de oposição, para os partidos de oposição. Uma vitória bastante grande, né, Adriane? Isso mesmo, olha, Adriana, só para você ter ideia, 8 dos ex-ministros da presidente Dilma Rousseff e do Lula votaram a favor do processo de impeachment, incluindo o senador Eduardo Braga, senador eleito pelo Amazonas, que não participou naquela votação de maio, ele estava de licença médica, não tinha se pronunciado a respeito disso, tinha evitado falar sobre o voto, mas votou a favor do impeachment. E o Eduardo Braga, que foi eleito em 2010, senador, inclusive foi colocado como líder do governo, depois assumiu o Ministério de Minas e Energia, tinha acabado de renunciar dias antes da votação do dia 12 de maio, não chegou a votar porque estava de licença médica. Jader Barbalho também não votou naquela época, e nessa votação que aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira, todos estavam lá no parlamento, todo mundo votou, e dessa votação o resultado foi 59 a 21, Daniela, e a maioria com esse número já é suficiente para que a presidente seja cassada definitivamente. Eu tenho aqui a relação dos ministros, que eram ministros que faziam parte: Cristóvão Buarque, que era da Educação, Edson Lobão, de Minas e Energia, e Nilson Oliveira, que era da Comunicação, Fernando Bezerra Coelho, Garibaldi Alves, Marta Suplicy, Romero Jucá, todos eles que eram senadores e que foram ministros na época do governo Lula e Dilma, votaram contra. Os únicos que se mantiveram ali na base aliada foi a Cátia Abreu, que é do PMDB de Tocantins, que era da Agricultura, e também o Armando Monteiro Neto, lá de Pernambuco, que também foi ministro da presidente Dilma Rousseff. Os demais todos partiram para o outro lado do presidente interino, Michel Temer, que é do PMDB. E com essa votação que se teve nesse primeiro momento, quando se aceitou a denúncia e agora segue a fase do julgamento, a presidente Dilma Rousseff tem mais uma derrota no parlamento. Ainda não tem uma data definitiva de quando vai ser esse julgamento, mas deve ser no final desse mês, e isso está muito acelerado. Por exemplo, a acusação tinha um prazo de 48 horas para apresentar as suas testemunhas. São 6 testemunhas. O que eles fizeram? Apresentaram 3 imediatamente. Então, a defesa agora da presidente Dilma Rousseff tem até sexta-feira para se manifestar. O ritmo é bem acelerado e a presidente Dilma Rousseff está recorrendo ao que pode, porque ela tem percebido claramente, né, essas derrotas consecutivas no Senado Federal. Alguns desses nomes que você citou, ex-ministros, né, senadores que agora têm direito a voto também, dá até para entender, né? O caso Romero Jucá, que é da base, sempre foi da base aliada do PMDB, chegou inclusive a ser ministro por tempo recorde, né, ministro relâmpago agora do governo interino no Michel Temer. A gente até consegue entender porque era do lado do PMDB quando estava aliado com o PT. Agora, existem realmente nomes surpreendentes, como a Marta Suplicy, que já foi da base do PT, né, historicamente ligada ao partido, e agora vota a favor também do impeachment. Adriane, como se fala no meio político, é ladeira abaixo, né? Não é apenas uma perda significativa, mas uma perda que tende a piorar ainda mais para eles. A tendência é ladeira abaixo, a tendência é de queda, né? Irreversível, né? Irreversível. Porque a gente já está acompanhando esse processo de impeachment há muito tempo. Primeiro foi apresentada a denúncia, se aceita a denúncia ou não, e já passou por todas as fases, e essa já é a última fase. Aceitou-se essa fase de pronúncia, que é quando a presidente se tornou ré, e agora que se torna ré, vai a julgamento. Esse julgamento vai acontecer no Senado, provavelmente até o final deste mês de agosto, bem antes do prazo, porque poderia ir até outubro, né? Então vai ser bem antecipado, porque há um interesse político da base de oposição que está crescendo para que isso aconteça. Aí, dando uma satisfação para os eleitores do Amazonas, cada estado tem 3 senadores. No caso daqui, nós temos o Omar Aziz, do PSD, Eduardo Braga, do PMDB. Os dois votaram a favor do impeachment, do seguimento da denúncia, e a única parlamentar aqui do Amazonas que votou contra foi a Vanessa Graziotti, do PCdoB, que já vinha dado várias declarações em defesa da presidente Dilma e se manteve. O restante todo está do outro lado. Vamos mudar de assunto, vamos continuar falando de política, mas agora estadual. O Ministério Público Federal apresentou uma ação contra o vice-governador Henrique Oliveira por improbidade administrativa. Eu queria que você explicasse melhor essa denúncia, Adriane, e principalmente eu queria saber de que maneira pode ou não interferir na candidatura do Henrique Oliveira, já que ele é candidato à Prefeitura de Manaus. A princípio, ainda não interfere, Daniela, porque é um período longo ainda de denúncia. Inclusive, o
o vice-governador do estado, Henrique Oliveira, ele vem já respondendo a vários processos aqui no TRE mesmo, está cassado pela Justiça Estadual, está recorrendo à Justiça Federal para se manter no cargo. Só que essa denúncia é referente à época como parlamentar federal. Ele é deputado federal que se afastou para se candidatar a vice-prefeito junto com José Mello. E nesse Vice-governador. Vice-governador, perdão. E o que aconteceu aí, Daniela, é um aluguel de um carro que foi feito entre os anos de 2012 e 2013 e foi identificado pelo Ministério Público que há alguns erros aí nesse aluguel, né? Primeiro foi o período, foram vários meses, e normalmente esses aluguéis não duram mais que 3 meses, esses contratos. A empresa, teoricamente, existe só no papel, ela não funciona onde está o endereço citado pelo vice-governador. Ele não... Existe duplicidade em relação a nome de proprietários que teriam alugado, existe uma relação de parentesco, inclusive, que o Ministério Público está investigando, e por isso o Ministério Público apontou essas irregularidades de Henrique Oliveira e está entrando com uma ação contra o mandato dele, que pode complicar o mandato, no caso, de deputado federal, não de vice-governador. De vice-governador ele já responde a vários outros processos que foram feitos aqui no Amazonas, inclusive já foi condenado e aguarda ainda já as instâncias superiores para decidir. É mais um para essa lista, mas que afeta diretamente o mandato dele como deputado federal. Obrigada, Adriane Diniz. Alguma informação aí dos ouvintes da Rádio A Crítica sobre alguma ocorrência na cidade? O trânsito está tranquilo, pelo que você sabe? Por enquanto, a princípio a gente recebeu uma informação do acidente, deixa eu verificar aqui do ouvinte, mensagem de texto, Daniela, mandaram no nosso WhatsApp, um acidente na entrada do conjunto Canaranas, trânsito sendo desviado pelo Núcleo 9, isso lá na Cidade Nova. O acidente foi com um micro-ônibus escolar. O ouvinte disse que não sabe se houve vítimas, mas já tem ambulância, então provavelmente estão fazendo atendimento ali na Cidade Nova, próximo ao Núcleo 9, na entrada do conjunto Canaranas. Daqui a pouquinho a Deus vai sobre o cidade, dá para a gente mostrar o que está acontecendo ali na Zona Norte. Obrigada, Adriane Diniz. Grande quinta-feira para você, para os ouvintes da Rádio A Crítica. A gente se fala amanhã. Até lá. Tchau, tchau. E o prefeito Arthur Neto, candidato à reeleição pelo PSDB, fez uma visita ontem, uma visita de cortesia aqui ao jornal A Crítica. O objetivo é estreitar relações com veículos de comunicação nesse período de eleições. Vamos ver como é que foi a visita. Arthur Neto visitou as dependências do jornal e do portal A Crítica e conversou com os diretores da Rede Calderaro de Comunicação. O prefeito vai disputar a reeleição e considerou importante esse contato com os meios de comunicação nesse início de campanha. Vejo um bom esforço assim, democrático, um valioso esforço democrático, e nessa hora os candidatos todos sendo ouvidos, enfim, poder expor suas ideias. E eu estou aqui, portanto, para agradecer a oportunidade, para dizer que a luta está começando. Eu não faço nada contra a lei, não boto número nem nome antes de qualquer coisa, mas todo mundo sabe que agora é uma luta, e quando alguém luta e alguém tem o meu temperamento, luta. Luta é o que eu vou fazer, lutar muito. Agora a gente fala de violência contra a mulher. Só nos primeiros 6 meses desse ano, mais de 5.000 casos foram registrados aqui em Manaus. E a maioria dessas agressões vai parar na justiça por causa da grande demanda. Os casos vão se acumulando. Para desafogar aí os juizados, o Tribunal de Justiça do Amazonas vai contar agora com a ajuda da Câmara Municipal de Manaus. Quer saber como? A gente mostra na reportagem. O termo de cooperação técnica firmado nesta quarta-feira entre o Tribunal de Justiça e a Câmara Municipal vai ser para reforçar os serviços do 1º e 2º juizados especializados no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, conhecidos como juizados Maria da Penha. Vamos disponibilizar servidores, 10 servidores e 2 veículos para ajudar as especializadas, porque existe uma grande sobrecarga, né? Hoje uma grande sobrecarga, os veículos vão ser caracterizados dentro desse termo de parceria para que a sociedade perceba que a Câmara também está imbuída dessa bandeira de diminuição nas audiências, na celeridade das audiências. Os funcionários são do setor administrativo da Câmara. Inicialmente, a parceria vai durar 2 anos. Além disso, o TJ vai reforçar o atendimento com 7 novos juízes, que vão vir do interior. O tribunal também vai fazer um mutirão durante 2 semanas.
Nos primeiros 6 meses do ano, as delegacias da mulher de Manaus registraram mais de 5 mil casos de agressões. E, atualmente, o Tribunal de Justiça acumula mais de 17 mil processos envolvendo esse tipo de violência. A intenção é diminuir esses números com essa nova parceria. Pretendemos, até o final do ano, reduzir esse número em pelo menos 30%. Né? Então, vamos trabalhar em parceria não só com a Câmara, mas com a Defensoria Pública, o Ministério Público, a OAB. Estão todos presentes nesse esforço conjugado. Vamos estar presentes também, dando prioridade à questão da mulher no interior todo. E o Tribunal do Júri, primeiro e segundo Tribunal do Júri, estarão funcionando, trabalhando questões ligadas a homicídios contra as mulheres. Vamos mudar de assunto, vamos falar de economia. A situação do comércio amazonense não está nada boa não, né, gente? A gente sabe. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE, somente esse ano, 6 mil pessoas foram demitidas no setor e 500 lojas fecharam. Para tentar atrair os clientes, os comerciantes estão investindo em promoções, sobretudo nesse período aí que antecede o Dia dos Pais. Bem que os lojistas queriam aumento das vendas. E nas lojas, nem sinal de clientes. Uma das saídas para enfrentar a crise é apelar para as promoções. Mas nem isso tem sido suficiente. A loja continua um pouco vazia, por quê? Porque não tem um fluxo de dinheiro continuando. Provavelmente por causa dessa crise e clientes e créditos não estarem acontecendo. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus, as vendas do semestre foram tão negativas que mais de 6 mil pessoas foram demitidas no comércio e 500 lojas fecharam as portas, o que representa automaticamente uma queda nas vendas. Nós temos uma situação de realmente queda de venda no primeiro semestre. Nós estamos esperando que o segundo semestre, que geralmente é um semestre melhor, nós possamos realmente crescer. Nós temos aí uma situação de paralisação provisória de número de demissões. Isso já mostra um sinal. Só de não demitir mais já é um bom sinal realmente, né? Como diz o Ralph. A Universidade do Amazonas abriu inscrições para o vestibular e SIS, Sistema de Ingresso Simplificado, aí para o ano letivo de 2017. As provas, diferente dos outros anos, devem acontecer agora em outubro. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a Tamires Clé, ao vivo, não é isso? Tamires, bom dia. Quantas vagas estão disponíveis e até quando vão essas inscrições, Tamires? Bom dia, Dani. Bom dia para você aí de casa também. Olha, são mais de 3 mil vagas. Para ser mais exata, 3.272 vagas que vão ser divididas tanto para o vestibular quanto para o SIS. O SIS, para quem não conhece, é aquele sistema que funciona como se fosse o processo seletivo contínuo, o PSC lá da UFAM, que o aluno vai fazer uma prova no primeiro ano do ensino médio, outra no segundo ano e outra no terceiro ano. E aí ele vai somar as notas dos 3 anos e vai tirar uma média para saber se foi aprovado ou não. E os cursos que são disponibilizados para o SIS normalmente são aqueles cursos para a área de exatas. E os alunos têm até dia 31 de agosto para fazer as inscrições no site www.uear.edu.br. Lá ele vai fazer a sua inscrição normalmente e marcar a opção que ele quer fazer. E as provas do vestibular vão ser realizadas nos dias 22 e 24 de outubro. O SIS apenas no dia 22. As provas começam sempre 1h da tarde. Fica ligado no horário para o dia não chegar atrasado. E tem que pagar uma taxa de inscrição, porque nada nessa vida é de graça. Então, R$50 para o vestibular, R$40 para o SIS. Não dá mais tempo de pedir aquela isenção para pessoas de baixa renda. Já acabou em julho, passou há muito tempo. E você que vai realizar qualquer curso nas áreas de artes sabe que vai precisar passar também por uma prova de habilidades específicas. A prova de teatro e teoria de conhecimentos musicais vão ser no dia 18 de setembro e as provas de
de dança e também de de prática musical vão ser no dia 25 de setembro. As provas vão ser realizadas lá na Escola Superior de Artes e Turismo, lá na Praça 14. E já que a gente está falando de vestibular, o PSC também já está com as inscrições abertas, vão até o dia 22 de agosto. Você faz a sua inscrição no site da Conveste, que é o www.conveste.ufam.edu.br. Paga uma taxa de R$ 45 direto lá no Banco do Brasil. Só tem como pagar dessa maneira no boleto bancário lá no Banco do Brasil. E vão ser disponibilizadas 2.735 vagas, tanto na capital quanto no interior. A gente sabe que a maior parte dessas vagas vão ser aqui para a capital, mas mais de 800 vão ser destinadas para os alunos do interior do Amazonas. Boa sorte para você que vai tentar o vestibular tanto da UFAM quanto para a UEA. Dani. Se você que está em casa aí está interessado numa dessas vagas, atenção a esse calendário dado agora pela Tamires. Obrigada, Tamires. Daqui a pouco a gente volta contigo. E a gente volta agora a falar do jogo Pokémon GO, que já virou aí uma febre entre jovens ou não, né? Tem gente adulta também fazendo isso no mundo todo. E esse aplicativo tem preocupado pais e professores, principalmente porque o Enem está se aproximando e muitos estudantes têm dedicado o tempo que seria para estudar, para ficar correndo aí pela cidade atrás desses bichinhos virtuais com o telefone na mão. Já pensou, gente? Até o Ministério da Educação já lançou uma campanha para chamar a atenção para esse que virou, sim, um problema social. O jogo é assunto garantido entre esses estudantes. Pokéstop tem os ginásios também. Aí os Pokémons, cada Pokémon tem o seu nome. Já o conteúdo do que vai cair no Enem... Divisão celular, uso da crase, está afiado ou tem que estudar mais? Algumas coisas, português principalmente. Português está difícil ultimamente. Mas não é apenas o Caian que se rendeu à febre do aplicativo. Na sala de aula, os outros amigos também dão um jeitinho de caçar os bichinhos virtuais. Só que no lugar da brincadeira, eles deveriam estar se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado nos dias 5 e 6 de novembro. O problema é tão grave que fez o Ministério da Educação lançar uma campanha nas redes sociais, alertando os inscritos para a situação. Mesmo assim, tem gente, como essa estudante, que em uma semana se viciou no jogo ao ponto de gazetar a aula. Mas depois de uma conversa com a mãe, ela voltou a focar nos estudos. Eu queria ficar jogando e isso me desconcentrou bastante. E, portanto, que minha mãe falou bem assim, tu tá se concentrando nos estudos. E ela falou, eu acho melhor deixar um pouco do celular. Aí ela falou, o que tá acontecendo? Ela foi ver que era o Pokémon. E o que foi que eu fiz? Eu desinstalei os estudos porque eu pensei no meu futuro. Porque isso não vai levar a lugar nenhum. E, de fato, esse deve ser o caminho para todos que disputam uma vaga na universidade. Segundo essa professora, a chegada do Pokémon GO ao Brasil trouxe prejuízos para muitos estudantes, mas que cada um deles tem que ter a consciência de que as horas perdidas em busca dos bichinhos virtuais é um tempo que não volta mais. A gente está no final de uma etapa da vida deles e eu penso que a escola ela deve trabalhar essa questão do foco, né? Separar muito bem qual é o meu objetivo, o que é objetivo de vida e o que é um hobby, uma brincadeira que nós podemos deixar para depois. Se ele jogar muito tempo, ele perde o tempo de estudo e o concorrente sai à frente. Além desse aplicativo, muitas outras coisas estão tirando a atenção desses estudantes. Como o Enem está próximo de acontecer, os pais estão preocupados sobre o que fazer para que o filho se concentre mais nos estudos. E aí, nós fomos procurar alguma dessas dicas. Uma solução são essas aulas de ginástica cerebral, técnica que aumenta o poder de concentração e que ajuda na fixação do conteúdo que o aluno vai precisar no dia da prova. Onde nós trabalhamos a novidade, variedade e desafio crescente. Com isso, nós vamos estar estimulando o nosso cérebro como um todo. E com isso, o aluno vai ter mais concentração, mais foco, mais atenção, mais a parte da linguística também. E também até na parte de uma redação, quando ele for fazer a redação, ele vai conseguir fazer uma redação, porque o aluno vai estar mais concentrado fazendo a parte da ginástica cerebral. Outra maneira para fixar o conteúdo é fazer como o Mário Júnior, que prefere deixar o Pokémon para alguns momentos do dia.
e o tempo livre fica voltado para a preparação para o Enem. Minha rotina de jogar geralmente costuma ser da minha vinda para o colégio e da minha ida para casa. Então, certas coisas são para você ter seu controle. Eu, pelo menos, tenho o meu. Então, eu uso da maneira que eu acho que é certa para mim e que não vai me interferir nos estudos. Eu também. Não dá, né, gente? Primeiro aí o que a gente quer para a vida da gente, depois vai o hobby, Pokémon GO, todo o resto. Vamos mudar de assunto? Agora a gente vai falar de um assunto muito polêmico que tem aí gerado discussões importantes, principalmente no meio político e social também. A mudança de gênero. No próximo dia 29, a 4ª Vara da Família e Sucessões vai realizar uma audiência pública para discutir a mudança de gênero e o nome no registro civil sem cirurgia de alteração do sexo. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no Manhã no Ar o juiz titular da 4ª Vara da Família, o doutor Luiz Cláudio Chaves, para quem eu dou bom dia. Obrigada, Luiz Cláudio, por ter vindo aqui com a gente no Manhã no Ar. Primeira vez, bem-vindo. Bom dia, é uma satisfação estar aqui. Primeira coisa que eu queria, para a gente esclarecer, assim, eu acho que fica bem claro, tem gente, obviamente, que concorda, tem gente que não concorda, mas existe o fato em si que é da mudança de sexo. O que a gente está discutindo aqui é o registro na carteira de identidade, ou seja, o registro civil, sem essa necessidade da cirurgia, né? A chamada ideologia de gênero. A pessoa se sente do gênero oposto. Queria que você primeiro esclarecesse para as pessoas que não dominam muito esse tema, o que é a ideologia de gênero? Pô, é o fato da pessoa se ver com uma pessoa do outro gênero. Então, a pessoa nasceu do sexo masculino, mas se vê como mulher. Então, essa pessoa sente a necessidade de mudar o seu nome e o seu gênero no registro civil. Então, ao invés de se chamar João, quer se chamar Maria. Isso é um tema muito polêmico. Existem algumas decisões já em outros estados da federação, não muitas, mas agora é uma demanda que está posta no juízo da 4ª Vara de Família. E como é um tema muito polêmico, eu, antes de decidir essas questões, decidi ampliar o debate para a sociedade e permitir a participação da sociedade. Então, dia 29 de agosto, lá no Fórum Enoque Reis, nós estou convocando uma audiência pública para que as pessoas participem. Quem vão participar? Entidades ligadas a direitos humanos, OAB, Ministério Público, até um representante do CNJ, da Comissão de Acesso à Justiça, convidei. Mas vamos convidar também especialistas, psicólogos, psiquiatras, antropólogos. Inclusive já enviei esse convite para esses segmentos da sociedade civil. Para que estejam dia 29 lá no Enoque Reis. E principalmente ouvir os interessados, assim, a comunidade LGBT que tem interesse nisso. Convidamos algumas associações LGBT também e a sistemática da audiência é a seguinte: vamos começar com a exposição da demanda. Então, ouvir o que se pretende com isso, os argumentos pró, o que os argumentos pró, quais são. Então, identificar aí depois a opinião desses profissionais que atuam na antropologia, na psicologia, na psiquiatria e depois ouvir as entidades contra e a favor. Esse é um assunto que diz respeito ao direito do cidadão, por isso passa a ser também um desafio aí para os operadores do judiciário, né? No caso, juízes e promotores também. Embora seja para um setor, né, da população, envolve muita gente também, porque tem parentes dessas pessoas que verdadeiramente, segundo até alguns estudos psicológicos, sofrem, existe até risco de suicídio. Vocês levam esses pontos em consideração? Olha, as questões que eu decidi até hoje foi a mudança de gênero e nome no registro civil com a mudança do sexo. E ali as pessoas fazem o seguinte, vão para a Europa, fazem a cirurgia de mudança de sexo e após a realização da cirurgia entram com um pedido para que isso seja reconhecido judicialmente. Isso de certa forma, apesar de ser polêmico também, mas foi mais tranquilo decidir por causa da efetivação da mudança de sexo. Então, ali na justiça si, né, já estava feito, entendeu? Então, havia os laudos, os estudos psiquiátricos que indicavam que a questão é tão grave. Imagina, a pessoa se vê como mulher, se vestir como mulher, e aí é chamado para uma entrevista de emprego. Senhor João da Silva, como está vestido de uma mulher? Ali só já existe ali um constrangimento causado pelo registro. Então, isso aí, pense isso agora
desde a mais tenra idade ali até chegar aos 20, 30 anos, 40 anos. Então, uma vida inteira a pessoa... Então, é por isso que chega nessa situação de, antes desse dia, a gente ouvir aqueles profissionais que eu mencionei. Então, vieram naqueles laudos lá, no estudo psiquiátrico, no estudo psicológico, a necessidade de se reconhecer aquela identidade de gênero em razão da possibilidade de suicídio daquelas pessoas, porque tamanho assim o constrangimento social, e aquelas pessoas chegaram num ponto que não tinham mais assim motivação para seguir com as suas vidas. Mas eu repito, isso aí foi com relação aos processos. Já com mudança de sexo, cirurgia. Com cirurgia. Esse que vai ser discutido é uma questão mais abrangente. Porque mais polêmica, muito mais polêmica. Por isso que antes de tomar qualquer decisão, vou ouvir, vamos fazer constar em ata todas as opiniões das pessoas que forem ouvidas e das que se expressarem na audiência pública e usar essas opiniões como fundamento da decisão que vai ser tomada mais à frente. Agora, Luiz Cláudio, isso quer dizer, os estados, né, o Poder Judiciário dos estados, acabam decidindo isso individualmente, porque não existe aí uma lei federal, algo que configure o Brasil como um todo, uma determinação, é isso? Não, isso daí é uma questão polêmica, porque só de um tempo para cá, em alguns países do mundo, isso ainda é considerado doença, muito embora isso venha mudando. Sim. Entendeu? Sobretudo aqueles mais rigorosos, que têm uma religião mais tradicional, então é mais complicado. Na realidade, isso costuma haver um embate entre ciência e religião. Então, as pessoas que se posicionam de maneira contrária a isso costumam apresentar argumentos religiosos. E as pessoas que são favoráveis costumam apresentar argumentos de origem na ciência. Mas o que eu estou procurando fazer nessa audiência é buscar profissionais com as mais diversas opiniões, contra, a favor. Na realidade, o que é importante aí é ouvir todos que tenham opinião a respeito desse tema, uma opinião formada, sejam eles religiosos ou não, profissionais da psicologia, psiquiatria ou não, antropólogos. Então, a ideia é realmente haver um choque dessas ideias e disso daí produzir fundamentos para orientar futuras decisões do juízo nessa área. Juízes como você promovem essas audiências públicas, mas lá em Brasília a Câmara também, né, já tramita na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados o projeto chamado Lei João Nery, que já discute isso de uma maneira mais ampla. Pode virar a lei, Luiz Cláudio? Pode virar. Inclusive, o CNJ está estudando lá na comissão, por isso que eu convidei o representante da Comissão de Acesso à Justiça do CNJ, está estudando esse tema para ver se há possibilidade de apresentar alguma espécie de resolução do Conselho Nacional de Justiça a respeito desse tema, assim como foi feito nas uniões homoafetivas. Entendeu? Então não se sabe, é tudo assim, está tudo muito embrionário ainda no Brasil, tanto que agora com a vigência do novo Código de Processo Civil, onde há a previsão expressa desse tipo de audiência para convocar a sociedade para discutir esses temas, é exatamente o que nós estamos fazendo. O novo Código ele ajuda muito, né? Agora ampliando aqui o nosso bate-papo, o novo Código ele acaba ajudando muito vocês, juízes, a ter uma participação mais ampla da sociedade, sobretudo em assuntos polêmicos como esse, né? O novo, assim, como não existe assim nada perfeito, houve, na minha opinião, modesto e humilde, avanços no novo Código e também retrocessos. Como assim, nada é só bom ou só ruim. Então, mas entre os avanços do novo Código de Processo Civil está o fato da possibilidade do juiz convocar essas audiências públicas para esses temas polêmicos e permitir uma maior discussão social a respeito. É uma maneira, gente, não é fácil julgar. Não imagino, o ônus de decidir, o ônus de decidir é horrível. Então, às vezes, a gente acorda no meio da noite e fica, poxa, mas aquele processo, eu vou ter que tomar uma decisão e tal. E, assim, o juiz não pode se acovardar. Eu acho, assim, que não pode ter medo de decidir. Se, eventualmente, desagradar, quem quer que seja deve recorrer e outra instância julga.
entendeu? Porque inclusive, assim, contra convicções ideológicas pessoais também, né, Luiz Cláudio? É porque ali eu não posso impor os meus valores pessoais à generalidade da sociedade. Então, eu sempre faço uma seguinte analogia brincando. Eu torço muito para o meu time de futebol, para o Nacional. Eu não posso obrigar todo mundo a torcer para o Nacional. Então, eu preciso respeitar a vontade das outras pessoas e torcer para os seus times também. Então, é basicamente isso. E com esse novo CPC, essa ferramenta muito útil de participação da sociedade para orientar decisões do juiz. Eu acho que esse é o futuro da justiça. É o que já faziam antes mesmo da vigência do Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e muito antes destes, a Câmara dos Deputados, o Senado, ou seja, para orientar as grandes discussões nacionais, chamar a sociedade para participar. Então, além das pessoas que já foram convidadas, convocadas aí para essa audiência pública no dia 29, agora de agosto, no Fórum Enoque Reis, as pessoas, de um modo geral, que se interessam por esse tema, né, pela ideologia de gênero, pela adequação do registro civil à ideologia de gênero, também são convidadas, podem participar? Pode. O que falta só definir, e só podemos fazer isso na hora. Cada pessoa convidada, entidade convidada, vai ter 10 minutos para apresentar e para falar. Suas colocações. Entendeu? As suas colocações. Não é debate. A pessoa chega lá, olha, a posição da entidade é essa, entendeu? E aí depois, bom, e os presentes, o auditório vai depender da quantidade do público que tiver no auditório. Nós não podemos dar 10 minutos para cada pessoa. Então, é para isso que a sociedade tem as representações. Claro. Então, chamamos as representações, os segmentos da sociedade estarão representados lá, a comunidade LGBT, o setor de o psicólogo, o psiquiatra, os religiosos, convidamos a Igreja Católica, convidamos a Igreja Presbiteriana, convidamos o rabino aqui e ainda vai receber o convite o representante do islamismo aqui lá da aqui no nosso estado. Fica ali próximo ali da Praça da Saudade, isso, né? No IEA. Onde tem a sede daquele clube lá, chamado Rio Negro. O Luiz Cláudio Chaves, que é juiz da 4ª Vara, também nacionalino aí, todo mundo sabe declaradamente, já de família e tudo, filho do Maneca. Luiz Cláudio, muito obrigada, parabéns aí pela iniciativa de ampliar essa discussão com toda a sociedade. Como você mesmo disse, não é nada fácil para o juiz julgar assuntos polêmicos, né? Que a decisão seja tomada assim, a favor de todos e sempre pela não discriminação, né? Porque eu acho que isso a gente vai ter uma sociedade muito melhor quando a gente realmente tolera, entende, aceita as opções. Eu realmente acredito muito na possibilidade de diálogo. E ali nós pretendemos exatamente isso, colocar as pessoas divergem, mas o que devem brigar são as ideias. E dessas ideias lá que vão surgir é que emergirá a decisão do juízo da 4ª Vara para dirimir essa demanda aí referente à mudança de gênero e nome no registro civil sem necessidade de mudança de sexo. Boa decisão para você, boa quinta-feira também para você. Eu conversei com o titular da 4ª Vara de Família, o Luiz Cláudio Chaves. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, bom dia. Agora chegou a hora da gente conferir toda a movimentação do trânsito lá de cima do RC Coop, que já sobrevoa a nossa cidade de Manaus. Que bela imagem, Adeilson Buquerque e equipe trazem nesse momento aqui pra gente. Bom dia, Adeilson! Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, bom dia para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar nesta quinta-feira de tempo aberto, tempo muito bonito, como Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, mostra neste momento. E a temperatura média para hoje é de 22 graus, sensação térmica de 23, raio UV alto, não tem previsão de chuva para hoje como foi ontem. A máxima deve alcançar 36 graus e o pôr do sol está previsto para as 18 horas e 5 minutos de hoje, Dani. Realmente mais um dia quente na cidade de Manaus. Olha que nem chegou ainda o mês de setembro, que tradicionalmente a gente sabe é o mês mais quente do ano, chove muito pouco, a gente está ainda no início aí, meados, né, de agosto. E realmente é já o 3º ou 4º dia consecutivo com 0% de possibilidade de chuva. Em compensação, a gente tem esse presente, essa bela imagem do sol brilhando sobre os telhados de Manaus.
6 horas e 58 minutos. Bonita imagem mesmo para a gente começar o nosso dia. Adeilson, a gente sobrevoa em que ponto da cidade de Manaus? Nós estamos aqui na zona norte da capital do Amazonas, passando aqui na Camapuã. O Alex Gomes mostra aqui a Camapuã, a extensa Camapuã, que liga a zona norte à zona leste da capital do Amazonas. Nós recebemos a informação de um acidente com vítima lesionada aqui nesta localidade, passando pelo Núcleo 9. A nossa equipe veio aqui verificar, inclusive está aqui. A nossa equipe acaba de chegar neste trecho aí que o Alex Gomes fecha, Dani. Tem mesmo uma colisão, aconteceu, envolvendo um carro de passeio e aquele ônibus escolar amarelo lá em cima. Tem ali o adesivo de amarelo, então essa colisão aconteceu aqui, próximo ao lado da empresa Eucatur União Cascavel, na zona norte da capital do Amazonas. A informação que nós obtivemos também é que houve vítima lesionada, mas tudo já foi atendido pelos profissionais do SAMU. Apenas neste momento, o ônibus escolar, o carro de passeio lá na frente, inclusive sobre o guincho do Manaus Trans, e ainda o trânsito é um pouco conturbado neste momento aqui nas proximidades do Núcleo 9, na saída aqui do Conjunto Canaranas, em direção a Camapuã, em direção também ali ao Instituto Médico Legal, e para dar uma referência bem ao lado da empresa Eucatur União Cascavel, como Alex Gomes mostra nesta imagem um pouco mais ampliado. O Adeilson estava falando lá na Cidade Nova. A gente já tinha falado anteriormente, né, com a Adriane Diniz, um ouvinte da Rádio Acrítica, chegou a informar desse acidente. Adeilson começou a sobrevoar a cidade de Manaus logo depois. Eu não sei se a gente tem imagens novamente, estou ouvindo ainda o barulho do helicóptero. Queria voltar com ele então. A gente está falando desse acidente que aconteceu numa das saídas da Cidade Nova e que o que mais nos preocupa realmente é que envolve um micro-ônibus de transporte escolar. Então, tudo que tem envolvendo criança, né, Adeilson, nos deixa preocupada. O ouvinte chegou a dizer para a Adriane Diniz na rádio que havia ambulâncias e possivelmente alguma vítima, ainda que seja algum ferimento leve. Tem algum sinal de ambulância? Tem algum sinal de crianças ainda nessa área? A gente consegue ver no detalhe agora que, de fato, é um micro-ônibus escolar. Alguma coisa que remeta a gente, nesse momento, ao estado de saúde de alguma criança? Não foi grave, mas só a freada em si, né? As crianças, às vezes, não estão com cinto de segurança, infelizmente. A freada em si, às vezes, ocasiona algum acidente lá dentro. Alguma ambulância aí no entorno, Adeilson? Nesse momento, não tem mais ambulância, Dani, mas a informação, realmente, uma informação preliminar que nós recebemos é que haviam sim pessoas lesionadas, possivelmente estudantes que estavam dentro do ônibus e que foram atendidas pelos profissionais, os socorristas do Manaus Trans. Neste momento, não tem mais nenhuma ambulância do SAMU por aqui, somente mesmo os resquícios aí do acidente, somente mesmo o ônibus escolar e o carro de passeio que está, inclusive, sobre o guincho do Manaus Trans. Inclusive, esse acidente aconteceu logo às 6h20, 6h15 da manhã e, rapidamente, os profissionais do SAMU foram acionados, vieram para cá e fizeram atendimento às vítimas lesionadas. O trânsito ainda é complicado na entrada aqui do Conjunto Canaranas, que é a penetração 1, no cruzamento com a penetração 2, que dá acesso aqui para Camapuã e que dá acesso também ao conjunto do conjunto do Núcleo 9, aqui próximo ao Conjunto Canaranas. Trânsito complicado por aqui, mas daqui a pouco o ônibus já vai ser retirado daqui, a exemplo também do carro de passeio. Já já tudo vai ficar a contento. Informações que a gente traz neste momento exclusivo para o Manhã no Ar. 7 horas e 2 minutos. Eu vou pedir para a produção também dar uma checada no SAMU, a situação, se tem alguma criança que teve algum ferimento mais sério. A gente espera que não, que tenha sido só um susto mesmo, que elas voltem aí para casa para passar aí essa quinta-feira mais tranquilinha depois desse susto. Obrigada, Adeilson. Daqui a pouquinho a gente volta com você. E agora, 7h02, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no Manhã no Ar e volta daqui a pouco com as informações das Olimpíadas.